Amém. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Vamos estar orando, né? Pedindo que o Senhor esteja nos abençoando. Eu só deixar aqui para mim me assistindo. Amém, amados? Vamos estar orando, declarando, né, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje é um estudo assim que realmente eu quero trabalhar com vocês, curados para prosperar. Nós vamos estar vendo aqui, nesse momento, como que eu e você podemos ser curados, né, nos nossos sentimentos, na nossa alma. Laura Michelin, abraço a todos Campo Grande aí, em nome de Jesus, saudade de vocês. E esse é o momento que nós precisamos entender, amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, pedindo unção, sabedoria e capacitação para aquilo, Senhor, que nós vamos estar falando e aquilo, Senhor, que o Senhor vai estar nos ensinando através desse estudo, Senhor. Que a Tua bênção e prosperidade esteja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, avançando aqui, tá? O texto-chave de hoje é: E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Apenas no hebraico, ele não está dizendo que ele esqueceu da casa do pai, mas no original ele está dizendo que ele esqueceu de toda a tristeza, né, que ele sentiu olhando para o histórico dele. Então, quando foi traduzido aqui, eu peguei a versão NVI e fica um pouco assim da impressão que ele quis desconectar com a família, e não é isso, tá? Então nós vamos avançar, amado, aprendendo um pouquinho sobre Manassés. Nós vamos trabalhar por cima sobre Efraim, mas é muito importante que você entenda essa proposta que nós estamos falando. Gente, antes de estar seguindo, o som tá bem aí, José? Tá me ouvindo bem? Só dá um sinal aí, só esperando. Ou alguém, não precisa ser o José. O som tá bom? Posso continuar? Bom, eu vou continuar aqui. Alguém só disse o som está bom. Só isso que eu tô... Amém, amados? Avançando aqui então, amados. Tá bom, ok. O livro da vida é feito de páginas, Fernando Pessoa que vai trabalhar isso aqui, tá? Que precisam ser viradas, pois não podemos parar em uma página, por mais que tenha nela boas informações. Ou mais, nós somos chamados a avançar. Eu transliterei quase, né, a questão de um poema de João Pessoa, que ele fala exatamente sobre isso. Que se nós pudéssemos imaginar a nossa vida como um caderno, né, vão ter páginas boas e páginas ruins, mas nós não podemos ficar parado nessas páginas. Eu acho interessante isso daqui. E é o que nós vamos aprender hoje. Nós temos situações boas, desagradáveis, a vida nos leva a viver situações muitas vezes inadequadas, né, que nós não gostaríamos de viver. Não dá para ser a mil maravilhas tudo, infelizmente, mas é um fato. Mas com Manassés, especificamente com Manassés, nós vamos aprender, amados, a estar lidando com esses sentimentos. Então é muito importante que você entenda isso. Tá? Nós temos aqui José, nós temos Jefté, nós temos Gideão, nós podemos colocar o apóstolo Paulo e muitos outros cristãos, através do século, com a ajuda de Deus, superaram os seus traumas, ou as suas próprias dificuldades, né? E se tornaram como carvalhos de justiça para a manifestação da glória de Deus. Essa expressão carvalho de justiça é uma expressão do livro de Isaías, tá? Ela nos convida a sermos fortes como um carvalho, mas temos um referencial de justiça. E ao mesmo tempo que nós estamos sendo uma justiça, né, para os outros, consequentemente também para as nossas vidas. José, Jefté, Gideão,
Todos eles são pessoas que tiveram as suas limitações, tiveram as suas dificuldades. E eu acho lindo a Bíblia não ser um livro mitológico, porque se ela fosse um livro mitológico, ela só colocaria o sucesso de todo mundo. Mas a Bíblia, por ser um livro verdadeiro, uma revelação da palavra de Deus, Deus permitiu que fosse contado a nós todas as limitações, todos os fracassos, ou seja, todo o lado humano, toda a humanidade, né, desses homens. E esses homens servem como ícones para a minha vida e para a sua vida, como eu falei de Jefté, tá? Aquele momento, né, que eu disse que ele, quando tomou um posicionamento no domingo passado, no aulão, ele entra, né, para a galeria dos heróis da fé. Então, é algo que eu e você precisamos entender. Então, nós estamos entrando, amado, no mês de Shervan, que é no mês do calendário hebraico, tá? Ou no calendário bíblico, nós chamamos, ele é representado pela tribo de Manassés. Esse é um quadro aqui, né, que tem todos os meses nossos, e aqui você tem, né, a tribo de Manassés, o mês de Shervan representando o nosso outubro, tá? E a representação da tribo de Manassés. Então, é algo assim para nós entendermos, né, essa questão do que nós já falamos tanto, não vamos falar aqui, sobre essa questão do calendário bíblico. Tá? Essa tribo nos permite falar sobre cura interior. A tribo de Manassés, ou Manassés em si, né, a pessoa, o personagem que deu origem a essa tribo, pois seu nome foi dado por José ao ver o que Deus tinha feito com ele e como tinha abençoado no Egito. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer a minha rejeição. Deus me fez esquecer o medo que eu passei, talvez naquela cova, antes dos viajantes passarem, aqueles beduínos, e é onde eu fui vendido como escravo. O medo que eu passei naquela prisão, injustamente acusado. Talvez nós poderíamos aqui enumerar alguns medos, né, que José poderia estar dizendo que Deus o fez esquecer. A palavra esquecimento no hebraico é do radical de cura. Então, na realidade, o que Josué estava querendo dizer, não é como eu falei no começo do estudo, não é que Deus me fez esquecer da minha família. Mas Josué estava dizendo assim, ó, Deus me curou. Deus me curou ao ponto que eu não carrego mais esse remorso. Eu não carrego mais essa mágoa. Eu não carrego mais essas situações inadequadas. É interessante, amado, que o Jefté, que nós estudamos no domingo passado, que teve que lidar com rejeição, mágoas, praticamente os mesmos sintomas que Manassés ou que José enfrentou e vai projetar na vida de Manassés, é o que ele vai vivenciar, Jefté. Por isso que eu falei de maldições hereditárias e de demônios familiares no domingo passado. E é interessante, né? Porque são questões aqui, ó, você vai ver alguns personagens, né, dessa tribo de Manassés. Todos eles, pelo menos o que nós vamos citar daqui a pouquinho, eles sofreram alguma situação de rejeição, sentimento, né, inadequado, autoestima baixa. Todos eles foram curados, né? Nesse mês entramos, então, na estação da cura. Um mês de cura. Por quê? Porque no calendário hebraico, você já passou por tudo aquilo que eu falei já aqui na igreja, né? Você vira o ano, você entra no renovo, depois você entra no Yom Kippur, você entra no Sukkot, na tenda, festa dos tabernáculos, e agora você sai. Então, todo esse processo dessas festas, que são festas perpétuas, e que nós, na Monte Hebron, comemoramos, sem aquela questão, né? Tem igreja que incentivar os seus membros a fazerem cabanas nas suas próprias casas, não tem problema, não tem problema, tá? Mas o que eu quis transmitir, o que eu transmiti é a mensagem por detrás do Sukkot. Você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de criar algumas situações, que às vezes nós podemos ficar muito mais presa nelas do que propriamente vivenciarmos a mensagem. Então, este é um mês de cura. Tá? Portanto, devemos nos posicionar na obra sobrenatural das águas que saem do trono e buscar cura para as nossas emoções feridas. Se é um tempo de cura, se é um tempo de águas que saem do trono do Senhor, então é um tempo de nós nos fortificarmos diante do Senhor.
Então, dessa tribo, amado, saiu 2 grandes juízes. E são 2 grandes juízes que tiveram que enfrentar os seus medos. São 2 grandes juízes que tiveram também que passar, né, por suas crises. Nós temos Gideão. Gideão estava num sentimento de autocomiseração, se sentindo menor, e o mesmo a síndrome na vida de Jefté. E é interessante essas questões que nós enfrentamos aqui. Então, quando você vai entendendo isso, meu amado, você percebe aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus quer trabalhar. Então, com Gideão, agora especificamente com Gideão, que é da tribo, nós estamos estudando, tá? Aprendemos que Deus é quem capacita e dá todas as estratégias contra os inimigos. E lembre-se que mesmo que Gideão se sentisse o menor de sua tribo, Deus fez um grande libertador. Nós já estudamos a vida de Gideão no aulão, então aqui apenas para você entender, né, e que a imagem, né, de uma pessoa com uma chave abrindo o coração, como que num ato profético, curando as suas feridas. Então, com Gideão, nós aprendemos que Deus nos capacita. Então, que neste mês, meu amado, de outubro, você possa entender e buscar esta mesma capacitação estratégica para a tua vida. Seja na sua área profissional, seja numa situação que você precisa resolver, precisa lidar, seja uma reunião profissional, seja uma reunião na escola, né, do seu filho, seja uma reunião em qualquer âmbito, que Deus te dê a estratégia que ele deu para Gideão, e por isso que Gideão conseguiu avançar no ponto que Deus tinha para a vida dele. Com Jefté, meu amado, nós aprendemos que diante de uma geração corrupta, Deus busca os seus remanescentes. E que eu e você possamos ser um desses remanescentes. Então, que venha a unção de Gideão sobre a minha vida, sobre a tua vida, trazendo a estratégia para esse novo, e que venha também o posicionamento, tá, que Jefté teve para avançar curado nos planos e propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque é isso que nós precisamos entender. Deus tem algo para a minha vida e Deus tem algo para a sua vida também. E é aí que nós avançamos, é aí que nós conquistamos, é aí que nós nos tornamos mais que vencedores. Então, quando não temos conhecimento do nosso propósito, nós podemos viver por viver. E esse nunca foi o nosso chamado, né? Eu fiz questão de pegar uma imagem de placas, né, de indicação vazia, assim, não tem nada escrito. Ou seja, uma placa de indicação que não está servindo para nada. Então, isso nós precisamos entender, que quando Deus nos chama a termos conhecimento do nosso propósito, e é isso que nós vamos aprender no domingo no aulão com Sansão. Sansão, nós vamos aprender que o firmamento, a base, nos tira da religiosidade, e quando eu sei o meu propósito, eu não caio mais e não me torno um espetáculo. Tá? Porque Sansão poderia naquele momento dizer: eu sou um fracasso mesmo, deu tudo errado, Deus confiou em mim. Mas não, Jefté é a mesma coisa, Gideão é a mesma coisa, José lá no Egito, quando ele coloca o nome de Manassés, talvez com toda certeza o Espírito Santo estava pensando na minha vida e na sua vida. É como se o Senhor falasse: eu quero curar os teus traumas, eu quero trazer uma capacitação sobre a tua vida, eu quero que você aprenda a avançar para o teu sobrenatural, eu quero que você aprenda a conquistar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Aí sim, meu amado, nós poderemos ter uma vida abençoada no presente, tá? Porque se nós não podemos, veja só, meu amado, ter uma vida abençoada no presente enquanto não superarmos os traumas do passado. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada no presente, nós precisamos buscar essa unção de cura, de mágoas, palavras lançadas contra as nossas vidas, sentimentos inadequados. Vamos pensar o que José imaginou ao colocar o nome no primeiro filho de Manassés. José imaginou que naquele momento da vida dele, ele só poderia reconhecer toda a prosperidade que ele estava recebendo, toda a unção e capacitação estratégica,
para reinar naquela nação, ele conseguiu entender que foi Deus que curou a vida dele. E foi um processo de cura. É claro que o grande teste mesmo foi que daqui a pouquinho os irmãos dele vão aparecer lá no palácio. E ali é o grande teste mesmo. É como Deus falou assim, você está curado, agora eu vou te colocar nessa reunião, eu vou te colocar nessa situação, eu vou te colocar nesse local de trabalho, eu vou te colocar para você perceber o que ainda precisa ser moldado, o que ainda precisa ser clamado. E talvez você terá que sair um pouco, entrar no teu banheiro, entrar no teu quarto e dar um grito, né, de choro. Senhor, eu não sou incapaz. Senhor, eu não sou limitado. Senhor, eu não sou um perdedor. Senhor, eu não sou aquilo que as pessoas acham ou pensem que eu sou. Eu sou aquilo que o Senhor declara que eu sou. E é isso que nós precisamos entender. Então, muitas vezes, o diabo vai usar situações do passado, qualquer situação que seja, para ficar trazendo um peso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos entender que é tempo de romper as cadeias, é tempo de romper as prisões, é tempo de conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado. Amado, temos que tomar uma decisão de ficar preso em nossas dores ou avançarmos para o novo do Senhor em nossa vida. Não importa o teu passado, não importa os teus erros, não importa o que você fez, o que importa é o teu posicionamento hoje. Arrependimento, se for preciso, pedir para que maldições sejam quebradas em nome de Jesus, se for preciso, e talvez pedir cura e dizer, Senhor, eu não consigo avançar se o teu bálsamo de Gileade não for derramado na minha alma, nos meus sentimentos. Eu não vou conseguir avançar com essa marca que tentaram colocar na minha vida, de que meu casamento não tem jeito, de que a minha vida financeira não vai para frente, de que eu sou incompetente, burro, inadequado, que eu sou tudo isso que talvez a minha alma queira me enganar ou pessoas queiram jogar contra a minha vida. Não, Deus, eu não quero ficar preso nisso. Eu não quero ficar preso nisso. Eu quero avançar no novo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero avançar naquele momento que o Senhor vai declarar, e o Senhor já declarou, mas eu tomo posse dessa declaração no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pare de ligar sua televisão emocional, meu amado, e assistir sempre o mesmo programa que mostra como você sofreu com determinada perda. Isso estará apenas envenenando e nada mais. Há pessoas que ficam, sabe, assistindo o mesmo programa, o flashback da vida. Essa imagem aí, para quem não sabe, é uma imagem, eu gosto muito desse quadro, tá? É um homem enraizado, não é, aquilo é uma abóbora, tá? Mas o nome dessa imagem é uma pessoa presa, amarrada pelo seu próprio umbigo. É o nome do quadro. Um homem preso pelo seu umbigo. Tá? E é uma imagem que eu sempre gostei, a Ângela sabe disso, porque é uma imagem que, para mim, mostra, infelizmente, o que algumas pessoas estão vivendo. Tá? E eu sempre encontrei, ao longo dessa minha jornada pastoral, infelizmente, pessoas que se deixaram ficar presas, né? E o umbigo, na cultura, e o pintor é um judeu, então o umbigo é onde é a entrada do sentimento, aquela cordão umbilical e etc, etc. Talvez ele quis retratar isso, tá? Não sei, mas enfim, nós não podemos ficar repetindo aquela situação de autocomiseração, aquela situação de eu não tenho jeito. Amado, Deus usa as imperfeições da vida. Paulo vai falar assim, Deus usa os fracos, né? Os loucos. Deus usa aquilo que é na contramão da história para mostrar o poder e a capacitação. Então, se você se sente incapacitado, se você se sente preso numa situação, entenda bem o que eu vou te falar. Talvez seja a hora de você chegar e dizer, Senhor, eu sou incapaz. Eu me sinto incompetente. Eu me sinto ainda preso a algumas situações. Senhor, eu ainda tenho dor na minha alma.
Amado, nós precisamos entender que a oração é um desabafo também com Deus. A oração não é só para ficar pedindo, ou confessando pecado. Às vezes é para abrir a nossa alma, é chorar como José chorou e gritou. Às vezes nós precisamos entender e avançar isso. Então, antes, meu amado, de eu e você começar um capítulo novo, nós precisamos entender isso. É preciso terminar o antigo. Por isso, vire a página, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira e dê volta por cima. Mude esse quadro da sua vida, meu amado. Começa a dizer para você, talvez a sua alma ainda não vai acreditar, mas começa a dizer: eu sou uma pessoa capacitada por Deus. Eu tenho uma estratégia fenomenal porque Deus me deu. Eu tenho uma unção que me dá discernimento para lidar com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus funcionários. Eu tenho uma unção que é fenomenal. As pessoas podem me julgar inteligente, as pessoas podem ficar encantadas comigo, mas eu sei que é a boa e poderosa mão do Senhor. Eu sei que é Deus me capacitando. Então mude essa página, avança na certeza de que Deus tem um propósito. Se você está nesse mundo e Deus permitiu que você chegasse até aqui, é porque Deus tem um propósito. Deus não estava querendo povoar o mundo. Deus estava querendo trazer filhos para viver o propósito dele. O diabo bagunçou isso e ele já tinha tudo esquematizado, que era mandar o seu próprio filho para nos conectar de volta a esse propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, meu amado, presta atenção nisso. Nós não podemos, presta atenção, ter uma vida frutífera até que Deus nos ajude a superar as mágoas do passado. Então, você tem que liberar perdão, libera. Aquilo que eu falei, tanto na mensagem domingo à noite, quanto no aulão. Não espere a pessoa merecer o perdão, porque talvez ela nunca vai merecer o teu perdão. Você não está perdoando porque ela mereceu, você está perdoando porque você quer ser frutífero. Você não quer guardar mágoas. Você quer andar de cabeça erguida. Você quer saber quem é aquele que está indo na tua frente. Então, meu amado, se você quer ter uma vida frutífera, coloque situações diante do Senhor. É claro, meu amado, que talvez, entenda bem, parece uma contradição, mas eu quero que você entenda isso, que é um ensinamento muito cruel dentro do meio evangélico. Talvez, por uma questão de sabedoria, você vai ter que se afastar de algumas pessoas, porque elas ainda não estão curadas. Isso, talvez, se você continuar essa convivência, elas vão te machucar ainda mais. E elas vão continuar sendo uma pedra de tropeço para a tua vida. Então você fala: eu libero o perdão, meu irmão, minha irmã, eu te abençoo em nome de Jesus, mas fica na sua. Porque muitas vezes o diabo sabe que aquela pessoa ainda está grampeada pelas trevas e o diabo fica cutucando ele: vai lá, tenta ela, tenta ele, vai lá de novo. Porque é isso que o diabo quer, meu amado. Não sei se você já ouviu a palavra pessoas grampeadas, é muito sério isso. Então, eu não estou falando para você perdoar e conviver com pessoas que não foram curadas. Você vai sofrer, ela vai sofrer, e você vai continuar sendo machucada, e sabe o que vai acontecer? Ela não vai nem perceber. Ela ainda é capaz de ser um ponto de crítica para a tua vida. Então, você precisa entender isso. Tá? Então, eu vou explicar em outras palavras, para você entender um pouquinho melhor, meu amado. Tá? Eu vou colocar assim, olha. Em outras palavras, nós nunca poderemos ter uma vida frutífera até que Deus nos dê o Manassés que nos ajude a superar as mágoas e traumas do passado. Porque há mágoas, meu amado, e há situações que você sabe, se você já passou, se alguém já te feriu, você sabe o que eu vou te falar. Tem mágoas que não, é muito difícil o perdão. Tem pessoas que nos feriram tanto que a gente quer ver, né, o capeta caindo, uma pedra caindo em cima dele, quer ver se tiver um vulcão, o que estoure perto dele. Mas não é isso que Deus deseja.
Deus quer que você supere, que você perdoe. Deus quer curar tuas mágoas, tá? Para que você possa seguir adiante, para que você possa realmente entender. Então, eu vou colocar agora do jeito, tá, que José entendeu. Nós nunca poderemos experimentar um Efraim, prosperidade, em nossas vidas, enquanto Deus não gerar um Manassés em nosso coração. Eu vou repetir isso, meu amado. Se nós queremos um Efraim, tá? Deus me prosperou. Nós precisamos pedir, caso não tenhamos condições e nem forças, que Deus gere em nós um Manassés, que eu possa liberar perdão e abençoar, porque eu quero seguir. Meu amado, só Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos ajudar a superar os traumas do nosso passado. Então, eu posso ser mais do que vencedor quando realmente eu entender e avançar naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu canso de dizer algo da Monte Hebron. Deus não quer, às vezes, ou Deus não abençoa, às vezes, ou Deus retém, às vezes, uma bênção tremenda, porque Ele sabe se aquela bênção chegar antes de Manassés, aquela pessoa vai se tornar uma pessoa besta, idiota, arrogante. Deus não quer pessoas bestas, idiotas, muito menos arrogantes e muito menos mesquinhas. Então, às vezes, para Deus trazer a bênção de Efraim, Deus precisa trazer Manassés nas nossas vidas. E isso, meu amado, nós precisamos avançar. Agora, veja, interessante, não sei se você já viu como é que é no mapa, né, de Israel, essas duas tribos, tá bom? Lá está Manassés e lá está a tribo de Efraim. Então, que nesse mês vem a cura, Manassés, e a prosperidade Efraim em nossas vidas. E como temos, para termos, eu errei aqui, para termos o melhor da terra no nosso dia a dia. Efraim, meu amado, ele tinha a saída para o mar Mediterrâneo, onde é a Bolsa de Valores hoje, tá? Em Israel. A Bolsa de Valores está exatamente onde está essa região, que significa riqueza. Efraim teve duas porções de terra, uma unção dobrada. E ela teve também que lidar, tá, com onde é o Irã e a Jordânia hoje. Então, as riquezas eram compradas, tá, que é o comércio, essa região ficava o comércio, e ali eles podiam exportar ou comprar através do Mediterrâneo. No prático, hoje, meu amado, é riqueza e comércio e capacitação. E onde que entra Efraim se a prosperidade está em Efraim? Efraim, meu amado, está na ligação da riqueza com o comércio. O que Deus quer trazer para a minha vida, o que Deus quer trazer para a sua vida, é essa ligação entre a riqueza e o comércio. O comércio aqui, meu amado, não é necessariamente, tá, vendas. O comércio significa você operacionalizar algo que Deus colocou na tua vida. Exemplo, quando você tem que fazer uma reunião de negócio, você é um advogado trabalhista. Vou dar um exemplo aqui, né? Você vai fazer uma reunião de reconciliação. Aquela reunião é um sucesso. Por quê? Porque você tem a unção do comércio. Mas eu não vendi nada lá. O comércio é isso, meu amado. É sucesso. Tá? Você tem que fazer uma reunião familiar para cuidar de alguém. Eu sei lá, qualquer coisa, meu amado. Eu fico aqui pensando, eu vou acabar me perdendo. Então, seja lá qual for a reunião, seja lá qual for a situação, o que você tiver que fazer, tá? Isso é comércio. E uma das promessas que eu estou orando, e você já vai tomar posse em nome de Jesus, é que nesse mês você receba essa unção de Efraim, essa unção de Manassés, que a sua alma seja curada, para você poder entrar no Efraim. Tá? Então, entenda isso e toma, literalmente, eu quero que você tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida.
E ao tomar posse, eu vou estar orando com você agora, para que você realmente viva esse sobrenatural e que você realmente possa viver toda a intensidade do que Deus está colocando aqui. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero declarar, primeiro, essa unção de Manassés, trazendo, Senhor, a cura em nossos sentimentos. E essa unção dobrada que Manassés recebeu de riqueza e agilidade, inteligência, intrepidez, capacitação através do comércio. Mas que venha também essa unção de prosperidade, mesmo no Egito, José prosperou. Deus não é um lugar, nós sabemos, mas que nós possamos entender, que a Monte Hebron possa entender, isso não é o lugar que é abençoado, somos nós que somos abençoados. Então eu declaro sobre cada filho teu, que congrega esta casa Monte Hebron, aqueles que são parceiro nosso, como nossos queridos lá de Campo Grande, Senhor, família Michelin, tão querida, tão amada, Senhor, eu declaro, eu profetizo, Senhor, sobre estes, essa unção de Manassés e essa unção de Efraim, Senhor. Que esse mês nós possamos presenciar e nos alegrar com essa capacitação, que todo sentimento inadequado, todo sentimento de incompetência, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de mágoa, qualquer sentimento que não venha e que não faça parte de ti, Senhor, porque esses sentimentos não fazem. Por isso que os teus céus se abram sobre nós e que os teus céus tragam sobre nós a tua bênção, a tua graça e a tua prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre nós essa unção e que venha essa capacitação. Quarta-feira que vem, pastor Anjo vai estar pregando. Domingo nós vamos estar falando sobre Sansão, um homem que era religioso, mas não tinha uma experiência com Deus. Só depois da experiência com Deus que as coisas mudaram na vida deles. Isso foi tremendo, amém? Então que Deus possa estar a cada dia nos capacitando e a cada dia nos fazendo tremendo diante do Senhor e que a gente possa realmente vivenciar esse novo. Amém? Encerrando aqui.